quero compartilhar com você nessa noite. E o tema é Restaurando a Voz Profética. Eu queria que você fechasse os seus olhos mais um pouquinho. Hoje, como é um dia, para nós um dia especial, como todos os outros dias, eu queria que você fizesse um pedido a Deus aí, sentadinho do jeito que você está. Se possível, colocar a mãozinha no seu coração. E fizesse um pedido a Deus. Já que você tem uma aliança com Ele, fala com Ele: olha, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Eu gostaria que o Senhor renovasse essa aliança nessa noite. Eu provei e vi do mais doce amor, e não há mais temor em ti, ó Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo sermos inundados. Santo Espírito, nós queremos entregar a direção das nossas vidas ao Senhor nessa hora. Nós queremos pedir a aquietação da nossa alma. Nós queremos pedir o refrigério do Senhor sobre nós. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Tu és o Deus que nos vê no culto, Tu és o Deus que nos vê quando o homem não nos vê. E por isso nós temos a certeza de que não estamos sós. Renova os cansados nessa noite. Restaura, meu Deus, os abatidos. Restaura a nossa aliança. E nos leva, Senhor, a um nível mais profundo na revelação da Tua palavra. Tu és Deus, Tu és fiel, Tu és soberano. E nós queremos Te glorificar, Senhor. Nós queremos Te exaltar. Eu senti um negócio aqui no coração. Eu gosto dessas coisas. Jefinho, eu vou sussurrar um negócio no seu ouvido, eu vou pedir um negócio. Eu queria que você ficasse de pé só um minutinho. Mas eu queria que você desse um abraço no seu irmão e falasse para ele: olha, essa noite eu quero renovar minha aliança com você. Olha só, é muito fácil João abraçar Kelly, Danilo abraçar Verusca, Saulo abraçar Vivi. Eu quero que você abrace outras pessoas. Como é precioso, irmão, estarem junto a Ti. Juntos lava maio, andamos com Jesus, expressarmos o amor e um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, Tua vida nos amores. Aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra Te amar, pra Te aceitar e para Te perdoar.
nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Como é precioso, vai, toda a igreja, vai. Como é precioso. Isso é música da nossa criancinha. Isso, quem sabe agora? Andarmos com. É a noite que renovamos a nossa aliança. Que um dia eu aliança com você e eu. Pelo sangue do Calvário. Essa é das antigas, filho. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe Carol, eu tenho uma aliança com você, Carol. em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa meu irmão. Eu sou Com você, do amor, nosso Pai, somos um. eu sou um com você, vai. Eu sou com você. O amor, nosso Pai, somos um. Quem pode aplaudir Jesus? Nós estamos uma aliança. Pode tomar sua sede, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no primeiro capítulo. Lucas, primeiro capítulo, querido, eu tenho uma palavra revelada de Deus para o seu coração nessa noite. Sabe, querido, você sabe o que significa a palavra aliança? Aliança é um pacto firmado entre partes. Sabe o que envolve aliança? Aliança envolve lealdade, fidelidade. Sabe, falsidade não faz parte da aliança. Maledicência não faz parte da aliança. Fofoca, mentira, não faz parte da aliança. Você falar da sua liderança por trás não faz parte da aliança. Se você faz isso, você não tem aliança comigo, tá bom? É preciso rever alguns conceitos. Lucas capítulo 1. E eu quero começar dizendo uma coisa para você. Nem toda pessoa que fala ouve. Nem toda pessoa que fala ouve. Você sabia disso? Existem surdos que só não falam porque eles não ouvem. Sabia, Silas? Ou você acha que todo surdo é mudo? É sério. Nem todo mundo que fala ouve. Nem todo surdo fala. Por quê? Não ouve. Você sabia que tem surdo que fala? Ele não é totalmente mudo. Pastor, como assim? Tem certeza que você já viu um mudinho na rua assim, ó. Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Ele só não fala melhor porque não consegue ouvir. Por isso que eu te afirmo que nem toda pessoa que fala ouve. Igual aquele mudinho da casa de coração. Só que eu quero te falar uma coisa, querido. Para você que gosta de falar, necessário é ouvir primeiro antes de falar, para você não falar besteira, não falar demais. A gente ainda não sabe. E aprove Deus cair para mim essa administração. Mas, para quem gosta de falar, é necessário ouvir. E eu preciso que você entenda que nós falamos aquilo que a gente aprendeu durante a vida inteira. E se nós analisarmos direitinho, nós somos repetidores daquilo que ouvimos. Só que tem hora que a gente repete tudo errado. Jefinho, avisa a pastora que eu vou me atrasar. Silas, não tem como ligar para a pastora não. Avisa a pastora que o pastor vai se atrasar porque ele está com dor de barriga.
Ó, pastor, o pastor mandou dizer que ele vai se atrasar agora, porque ele está com dor de barriga, mas perdeu o ônibus, eu não sei quando ele chega. Então, tal de telefone sem fio é sinistro. Tem muita gente que quer falar, mas não ouve. E Deus, essa noite, Ele vai restaurar a voz profética através das nossas vidas. Aleluia! Olha o que diz o capítulo 1 do livro de Lucas. Versículo 5. A igreja precisa falar, queridos. Os líderes precisam liderar. Os discipuladores precisam discipular. Mas primeiro precisam ouvir. Olha o que diz. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos, perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como conhecerei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, e dar-te-ei estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que as coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhavam-se de tanto que ele demorava no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinham visto alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Feche os olhos só mais um pouquinho. Amigo Espírito Santo, que a revelação da Tua Palavra venha aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui de posse da nossa vitória profética em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha para mim um pouquinho. Esse texto me chamou muita atenção, porque ele começa dizendo que no tempo de Herodes, rei da Judéia, existia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era filha de Arão, o nome dela se chamava Isabel. Mas o que me deixou intrigado foi o seguinte: Zacarias, ele era sacerdote. Zacarias, ele pertencia a um povo nobre. A sua mulher Isabel, além da nossa Isabel Maia, nós temos mais alguma Isabel aqui? Tem mais alguma? Levanta a mão, Isabel.
Sabe qual é o significado do seu nome? Não? Vou te dizer, Deus é fiel. Aleluia. Se você quiser falar com Isabel no mistério e falar assim, Deus é fiel, ela vai saber que você está chamando o nome dela. O original hebraico da palavra Isabel é Deus é fiel. E diz a Bíblia que Isabel era descendente de Arão. Mas uma coisa me chamou a atenção, queridos, que ela fazia parte do povo escolhido, ela era descendente legítima de Arão, assim como Zacarias, porém ela vivia um período de vergonha e humilhação. Por quê? Porque naquela geração, a mulher considerada estéril, ela não tinha valor algum. Hoje, uma mulher, quando ela tem problema em seu útero, em seu aparelho reprodutor, nós oramos, nós cremos, nós as valorizamos porque nós sabemos que Deus é o Deus que opera milagres, sim ou não? Naquela época, embora eles acreditassem em Deus, as mulheres que eram estéreis, elas viviam um opróbrio, viviam envergonhadas, viviam humilhadas. E a tradição judaica dava ao marido o direito de se divorciar. Sabe por quê? Porque a única alternativa de... Deixa eu ver o termo que eu vou usar. Avançar, prolongar, eternizar o nome da família era gerando filhos. Me diz, como que eu vou poder marcar uma geração daqui para frente se eu não tenho condições de gerar filhos? E aquilo era humilhante. Eu fico imaginando quantas vezes o sacerdote Zacarias foi coagido pelos líderes e os sacerdotes da sinagoga. E olha que era na época de Herodes, e eu já falei aqui há um tempo atrás. Naquela época de Herodes não era Deus quem escolheu o sacerdote, era o próprio Herodes, que era o sumo sacerdote. E eu e você, se nós estudarmos, você vai ver que Zacarias era de uma linhagem nobre, tinha dinheiro. Então prova-se mais uma vez que assim como Malco, Zacarias também servia o sumo sacerdote chamado Herodes. E olha só, eu quero que você leia na Bíblia a revelação de Deus. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos. Porém não tinham filhos. Mas olha só o versículo 8. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer incenso ao Senhor. Aí você me pergunta assim, e aí vem a revelação. Posso soltar? Está preparado? Nada a ver esse versículo, os dois versículos. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Que doideira é essa? Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo. Deixa eu te falar. Naquela época, você vai conseguir ver isso lá em Crônicas. Davi, quando ele foi organizar o templo, ele distinguiu a função dos levitas, a função dos sacerdotes. Eram 24 juntas de sacerdotes. Cada junta tinha quase de 10 a 20 mil sacerdotes. A Bíblia nos dá uma informação precisa de que Zacarias era o 32º sacerdote da oitava sessão de 24 juntas de sacerdote. Doido isso, né? Presta atenção, Davi dividiu em 24 grupos. O grupo de Zacarias era o oitavo. No oitavo grupo, vai você que tem futebol vai ver nas chaves. Eram 24 grupos. No oitavo grupo, ele era o 32º sacerdote.
sacerdotes, eles tiravam sorte. Zacarias foi escolhido para entrar no templo. Acaso? Sorte? Ou propósito? Eu quero dizer para você, querido, que você não é fruto do acaso, você é propósito de Deus. Aleluia! Por quê? Porque diz a Bíblia, se nós lermos alguns versículos mais à frente, o próprio anjo Gabriel se revela em que lado do altar? Em que lado? A direita. Por que a direita? Porque a direita representa sacerdócio. E toda vez que Deus se agradava, que Deus confirmava o sacerdócio de alguém, era a direita. Lembra que eu falei do lóbulo da orelha direita? Deus falou, olha, você vai ungir o lóbulo da orelha direita. Por quê? Porque vai representar que o sacerdote ouvirá somente a voz do Senhor. Olha, Moisés, você vai ungir o polegar da mão direita, porque vai representar positividade em obedecer às leis. E olha, Moisés, não esqueça de ungir o dedão do pé direito, que significa que o sacerdote andará sempre nos caminhos do Senhor. E sabe aonde estava Zacarias? No templo. Por quê? Porque foi propósito de Deus que ele servisse ali durante uma semana ininterrupta, de 12 em 12 horas, mantendo sempre acesa a chama do candelabro. Em aprovação ao serviço de Zacarias, embora todos estivessem lá fora, ninguém sabia o que eles estavam fazendo lá dentro. Tem muita gente que está aqui dentro e, ao invés de se preocupar em servir ao Senhor, quer tomar conta daquilo que o irmão está fazendo, quer se meter naquilo que não lhe compete. Cuida da sua vida, rapaz. Hoje é dia de dançar. O povo da comunidade é de casa. O nível de aliança com Deus é tão grande que Zacarias estava servindo durante 7 dias. E no último dia, queridos, todos estavam na expectativa. E o interessante é que todo mundo estava lá alegre, sabe por quê? Olha só, Mariana. A tradição dizia o seguinte: quanto mais o sacerdote demorasse no lugar santíssimo, porque tinha um lugar santíssimo no Santo dos Santos, que era dividido pelo véu, ele estava no lugar santíssimo. Quanto mais ele demorava, mais significava o seguinte: Deus estava descendo no manto. E o povo estava lá assim: ele vem, ele vem, e lá dentro ele estava sendo moído. Sabe por quê? Porque existem sacerdotes que querem vir para cá e acham que está tudo as mil maravilhas, mas não quer ser moído, não. Quer aproveitar as bênçãos, mas não quer passar no crivo do abençoador. Aqui é o lugar de sacerdote gemer, filho. O bambu comendo longo, verde, vara verde, de instalar, o caboclo que está... É verdade. Aleluia! Glória a Deus! Tá doendo, Jesus. Não dá para gritar, tá vendo, não, meu filho. É por aí, Jesus. Agora esse rapaz, aquele dom tá no manto, não é dom. Lembra quando a Bíblia diz que Sara riu para dentro? Aquela velha fofoqueira, está no livro de Gênesis. Quando fala que Deus falou que ia dar um filho e ele estava lá conversando com Abraão, ela estava atrás da porta rindo assim, ó. Está na Bíblia, Gênesis capítulo 18. Se eu não me engano, versículo 9 e 10, que fala assim: Sara estava atrás da porta da tenda ouvindo a conversa e riu. Quem faz isso? Fofoqueiro. Eu duvido quem aqui nunca ficou atrás da porta escutando o pai e a mãe pensando. O chefe. Eu já fiz muito isso. Quando Daniel ia conversar com a mãe dela, eu falei: rapaz, essas bichas vão falar de mim. Eu botei até a copa, senhor. Estava todo mundo achando gracinha, pensando que Zacarias estava recebendo o manto, estava assim. Gabriel se apresentou para ele e falou assim: olha só, Zaca, o Senhor ouviu sua oração. E eu vim aqui para te dizer que Isabel vai te dar um filho. Foi isso que ele falou, não. Ele falou assim: você não conhece Bebel, querido. Ele deve ter falado isso, sério. Ele falou. Ó, na mesma hora
18. Foi no versículo 18. Ele falou assim: como é que pode esse paciente duvidor? Biel, o nome do anjo era Gabriel. Eu devia ter intimidade. Biel, você não conhece Bebel, Biel. Bicha tá toda caída, bicha tá toda velha. Ó, ali nem cana, filho, só bagaço. Tá na Bíblia! Lê aqui! Como conhecerei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade, rapaz. Aí o anjo ficou bravo com ele, tio. Rapaz, quem tá falando com você, rapaz? Sou eu, Gabriel, rapaz. Ele falou: é porque você não conhece a dona lá em casa, moça. Sabe o que o anjo falou com ele? Tá bom, fazer o seguinte então, Zacarias. Acho que agora você vai ficar mudo. Pra você deixar de ser incrédulo. Quando eu e você deixamos de ouvir e acreditar nas promessas de Deus para nós, automaticamente nos revelamos incrédulos. E a nossa incredulidade faz com que o Senhor nos torne mudos e surdos. Sabe por quê? Tem muita gente que fala assim: eu mesma vez falei que Zacarias tinha ficado mudo, mas ele ficou mudo e surdo, porque ele acenava. Tem aqueles caras, braille, né? Sei lá, né? Braille é pra cego, né? É livre. Tudo doente! Se você não ouvir a voz de Deus, você fica cego também. Sabe o que acontece, querido? O que Deus ministrou no meu coração essa tarde ali é que a incredulidade tem calado a voz dos profetas dessa geração. Estamos no Santo dos Santos. Temos recebido revelações tremendas da parte de Deus. Mas a nossa incredulidade, pastor David, nos faz ficar mudos. Tem calado a nossa voz. E tem mais. Falamos do que acreditamos. E se eu e você falamos daquilo que acreditamos, se somos incrédulos, nós não temos nada para falar porque não acreditamos em nada. E a palavra incrédulo significa aquele que não crê. Se eu e você falamos daquilo que acreditamos, sim ou não? E não acreditamos em nada, somos incrédulos. E automaticamente não temos nada para falar. Essa é a mais dura realidade. E aí, queridos, eu tive uma dúvida muito grande. Eu perguntei a Deus: mas por que João ficou mudo? Zacarias ficou mudo. E Deus falou para mim: eu tinha um plano para a vida dele. Esse plano foi profetizado lá atrás, no livro de Malaquias, antes de Deus também tratar o povo no silêncio. Ele falou assim: olha, eu vou mandar o profeta Elias para restaurar a sorte entre pais e filhos, filhos e pais. E muita gente pensou assim: caramba, reencarnação. É por isso que eu acredito no ministério paternal, aquela unção que flui de pai para filho. Porque quando Deus lá atrás, no livro de Malaquias, no momento transitório, disse que mandaria o profeta Elias, ele se referia à unção profética. Olha, eu vou mandar novamente uma unção profética, porque será levantado uma geração paternal que transferirá o legado para os seus descendentes. E justamente aqui, o anjo falou para Zacarias: Zacarias, Isabel vai ser mãe. E ele falou assim: olha, a sua oração foi ouvida. Você vai ter prazer, vai ter alegria. Muitos se alegrarão com esse nascimento. Querido, se prepare. Joãozinho, a sua vida vai nascer. Vocês prestaram atenção que estou no mesmo mistério desde domingo? Agora
pegando, vai nascer, né, irmão? Domingo nós falávamos de filiação também, se eu não me engano, né? Isso que eu falei do filho da escrava e do filho da livre. João vai nascer na sua vida. João, voz do que clama no deserto. Porém, a primeira coisa que Zacarias fez dentro do templo, sendo sacerdote e acendendo o incenso, foi duvidar da promessa de Deus. Querido, será que você consegue fazer um paralelo entre Zacarias e você? Eu consegui. Quantas vezes eu durmo aqui nesse altar, eu oro, eu como, eu passo mais tempo aqui, às vezes que lá em casa tem dias que eu fico aqui direto, só vou em casa para comer, dormir, dar um cheiro na nega, depois eu volto e tal. E Deus está falando, eu vou fazer, e sabe o que eu faço? A primeira coisa é subestimar as minhas orações. Porque se eu tenho orado e Deus está respondendo, eu estou dizendo que eu não acredito, eu posso parar de orar. Eu estou orando para quê? Hoje é dia da aliançada, hein? Aleluia. E quando a Bíblia diz que Deus permitiu que Zacarias ficasse mudo, eu entendi o seguinte: Zacarias, ele era profeta. E ele era um homem que tinha um poder nas suas palavras muito grande. E qual seria a arma dele, Verusca? Então, para que não fosse estragado o plano de Deus, Deus falou assim: olha, Gabriel, imagina Deus sussurrando no ouvido de Gabriel: Gabriel, nós vamos calar a boca desse cara agora. Se ele abrir a boca, ele vai estragar tudo. Ele é profeta. Esse cara é sinistro. Biel, ele vai ficar mudo. Vai. Mudo. Que nem som, querido. Como eu falei pra você, né? Tem surdo com mudo que ele emite som, né? Zacarias nem isso, ele tinha que sinalizar. E o anjo avisou. Mas por quê? Porque se ele abrisse a boca, ele correria o risco de atrapalhar o plano de Deus. Você sabe por que Deus não permite você abrir a boca ou não entrega mais nada profundo a você? Para você não estragar aquilo que ele tem com a sua vida. Hoje é dia da aliançada, hein? Para que o próprio Zacarias não estragasse o plano de Deus na vida dele, Deus falou assim: meu irmão, você vai ficar mudo. Sabe por quê? Querido, os poderes das nossas palavras são tão imensuráveis que se você soubesse, o Rafa estava certo, se você soubesse o valor que ele das suas palavras, você metralhava Deus para tudo que é lado. Mas tem gente que fala assim: ô céu, ô dia, ô luta. E aí, irmão, tudo na paz? Só se for com você, comigo tá numa prova. Aí passou uma semana, pau quebrando, todo mundo sorrindo. E aí, irmão, tá bem? Aí eu melhorei aquela luta, mas foi outra. E aí, irmão, rapaz, que luta. Aí quando eu posso, já nem falo: irmão, faz não, pastor. Aí eu que sou surdo. A vontade de fazer isso. A sua boca é canal de bênção. Em contrapartida também, existem pessoas que não ouvem a voz de Deus, sabe por quê? Porque quando ouvem, duvidam. Até um simples não é resposta de Deus para sua vida. Meu Deus, meu Pai, soberano, inefável, inexprimível, Tu és aquele na bagação da rabaxandarábia. Meu Deus, aquela mulher que o Senhor prometeu, ela. Fala comigo, Deus. Aí de repente meu irmãozinho toca no ombro. Varão, eis que assim te diz o Senhor que ele não está nesse negócio. A varanda daqui está repreendido, Satanás. Você não está nesse negócio. Por quê? Porque ele não quer aquilo que Deus tem para ele. Ele quer aquilo que faz bem. Aí sabe o que Deus faz? Ele se cala para te dar o privilégio de escolher o caminho que você vai seguir. Só que com Zacarias não teve essa não. Zacarias, você vai ficar mudo. Diz a Bíblia. Mas ele também foi sabido. Ele ficou mudo, mas ele soube fazer o dever de casa. É bíblico, querido. Querido, tem gente que Deus falou assim: ó, varão, vou te abençoar nisso aqui. A porta está se abrindo. Mas
mas ele não tem coragem de procurar emprego, não. A mulher sai para trabalhar e tá lá no PlayStation, ainda chama a galera, ele passa o louça tudinho. Opa! A mulher quer ir no shopping, a mulher quer ir não sei pra onde, mas também não ajuda o marido, não. Tem gente que Deus está falando assim, olha, se posiciona que as coisas vão funcionar, mas o cara não se posiciona. Queridos, uma coisa que eu posso te garantir é o seguinte, versículo 13, o anjo diz assim, ó, Zacarias, não temas porque a tua oração foi ouvida. Eu não sei qual tem sido a sua petição e o tempo que você tem feito. Eu quero profetizar. Amém. Não temas, porque essa noite Deus vai responder a sua oração. Em nome de Jesus. Vamos gosta. Querido, eu não sei quanto tempo você tem orado, tem buscado, mas Deus vai responder. E olha só, Isabel, ela descobriu e ela percebeu isso. Sabe por quê? Porque ela começou a passar por transformações. Nós temos alguma gestante aqui? Alguma grávida? Alguma grávida? Não? Não? Vem cá, Paulinho. Não, só preciso de uma barriga, cara. Tiago, por isso mesmo. Fica de perfil. De perfil, bota a mão pra trás. Tira a camisa, pastor. Tira a camisa, não. Tira a camisa, pastor. Toda mulher, quando ela está passando, solta a respiração. Toda pessoa, quando começa a gerar algo dentro de si, gente, isso é profético. O profetismo é um som de paz e multidões sobre a sua vida. Olha como é que está soltando a respiração. Eu profetizo muitos filhos, Paulinho. Muitos, só está estufando. Pode gravar que vai dar um milagre aqui. Aplaude Jesus. Fica aqui. A Bíblia diz que quando Isabel percebeu que ela estava começando a gerar, por que ela percebeu, queridos? Porque quando você começa a gerar algo dentro de você, isso mexe com os seus sentimentos. Isso mexe com os seus organismos. Quantas mães nós temos aqui? Mães. Então, se eu estiver mentindo, vocês podem me chamar a atenção. A mulher, quando ela começa a passar por um processo de gestação, o seu corpo sofre uma alteração. Cresce tudo. A minha mulher, quando estava grávida, Diabo Paulo, a Narela parecia uma batata doce assim, ó. O pé é um pilão. E ela vinha igual a patinha, bota a mão assim, igual eu. Isso, as duas. Ela falou assim, amor, tô linda. Falei, tá, não é pra você andar, pra você ficar parado. Amor, como é que eu tô? Falei, você tá linda. De verdade? Verdade. Mesmo. Chegava em casa, ia abraçar a Daniele, a nega parecia um quiabo, de tanto óleo. Que isso, Daniele? É óleo Seven. Pra não dar estria, pra não dar não sei o quê. A mulher deitava, parecia aqueles papéis quando você frita o pastel e joga ali o quilo. Interessante que ela passava por vários estágios. Sabe por quê, gente? Vocês vão entender. Porque algo estava sendo gerado aqui, ó. Você sabe por que muitas das vezes você sente dor? Sabe por que muitas vezes você chora? É porque algo dentro do seu ventre está sentindo. Aleluia. Isabel percebeu que algo profético estava sendo gerado dentro dela. E ela falou assim: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Ou seja, ela estava profetizando: Deus está fazendo com que eu gere o meu milagre, porque a minha vergonha vai acabar diante dos homens. Levanta a mão. Eu vou jogando aqui. É grande. Me ajuda, Tiago. Me ajuda. Pera, mais duas. As duas. Aí. Presta atenção. Sabe por que você às vezes tem chorado tanto? Sofrido tanto? É porque dentro da sua barriga grande está sendo gerado o seu milagre. Você está passando por esse processo
encenação toda de domingo, tudo aquilo é verdade. Eu tinha vergonha de falar meu nome mesmo, ela tinha vergonha de dizer onde morava. Ela vai para os cantão da roça. Mas garota fresca, lá da Tijuca, chegava em casa cansada, falava, amor, eu quero um hambúrguer. Falava, beleza, vou ali na pracinha do Jair, pertinho. Aqui, no centro da Cidadania, não. Tem que ser aquele lá do McDonald's, lá da curva de Barra de São João, esquerda com Búzios. Que isso? Aí minha sogra falou assim, não, mulher, vai, tadinha. Tá bom. Aí passava um tempo, amor, ai, como eu queria um morango com creme de leite, não sei o quê. Falei, morango, creme de leite, Ó, mas tem que ser aquele lá da padaria, lá de lavar e bota fogo dobrando assim, ó. Aí eu chamei minha sogra. Nossa, olhei. Quando é que a sua filha vai parar de brincar com os meus sentimentos? Porque isso não é desejo, não, isso é palhaçada. Desejo é quando fala assim, amor, eu queria comer, sabe, aquele bolinho de areia onde o gato fez cocô ali. Amor, sabe onde aquele burro passa, aquele burro cheio de carrapato? Como eu queria um suquinho daquelas folhas, daquele capim? Isso é desejo. Eu fico imaginando Isabel começando a sentir desejo, sabe por quê? Porque ela estava sabendo que o milagre estava sendo gerado. Querido, a partir de hoje eu profetizo que você vai começar a sentir desejos. Porque você está gerando algo no seu ventre, e esse algo é profético, é espiritual. Muita gente não vai entender nada, vão até zombar de você, mas olha, a profecia para você vai se cumprir na sua vida, e você não será envergonhado diante dos homens, assim como Isabel não foi. Mas olha só o que diz o versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. As pessoas vão se alegrar com o seu milagre. Até quem duvidou do que Deus ia fazer na sua vida, ele vai ter que rir, mesmo que seja forçado. Quer ver a coisa? Você está no perrengue doido. Aí todo mundo pisa em você e te afunda. Quando você começa a ser abençoado, começa a florescer, aí aparece os farinhas. Amigo! Nossa, rapaz, nós já amigos há muito tempo, rapaz. Ei, gordinho, comedor de hambúrguer. Às vezes o cara não te suporta, mas é tão hipócrita que ele vai ter que rir pro seu milagre. Eu profetizo que até aqueles que duvidam vão ter que rir para comer o seu Joãozinho nascer. Preciso terminar. A Bíblia diz que os anciões, e aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam de Zacarias, o nome de seu pai. Por que no 8º dia? Porque foi quando Deus fez a aliança com Abraão, lá no livro de Gênesis. Ele falou assim, olha, no 8º dia, traz o menino aqui para ser circuncidado. O que significa ser circuncidado? É ser apresentado ao sacerdócio real. Porém, a lógica, Paulinho, seria o seguinte: quando você nascer, você não vai colocar o nome do seu filho de Enéas, porque ninguém merece. Essa maldição foi quebrada na minha geração. Eu falei em casa, meu avô, meu tio, eu falei, não, está repreendido. E Dani está ali, a mamãe falou o quê? Vai botar ele, está quebrada essa maldição. Todo mundo chegou e falou assim, e aí, Bebel? E aí, Zaca Júnior vai nascer, não sei o quê. Quem? Zacarias Júnior. Quem Zacarias Júnior? Está na Bíblia, queridos. A parentela, o pessoal vai ser o nome. Zacarias Júnior. João Júnior. Ângelo Júnior. Tom Júnior. Saulo Juan. Isabel, você está maluco, rapaz? O nome do meu filho vai ser João. Gente, vocês não têm noção do espanto daqueles anciãos quando aquela mulher falou assim, Zacarias Júnior. O nome do meu filho é João, rapaz. E ó, para os mais íntimos, Joãozinho. Cara, Deus pega para capar, sabe por quê? Na hora ele falou assim, você está maluco? Quem da sua parentela chama João? Que palavra é essa? Mas será que isso não é filho do padeiro, não? Eu deixei, rapaz, João, rapaz, Zacarias está surdo no mundo, rapaz, que parada essa João, rapaz, você é doido, rapaz. Zacarias João, rapaz. Mas, Isabel, nós vamos lá falar com o seu marido. Tá na
vez que Deus quer mudar a sorte de alguém, ele muda o nome também? Seu nome vai mudar, querido. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Tem sabor de mel, gordinho? Tu não serás chamado mais de Rabicó, mas de Paulo Henrique. Ela tinha tanta convicção do que Deus faria que ela disse assim: acabou! Acabou meu sofrimento! Acabou essa maldição na minha casa! O meu filho se chamará João, a voz que clama no deserto e que vai preparar o caminho para aquele que vem! Aí eles fizeram, correram, Tião. Isso é armação. Correram. Por quê? Porque eles queriam uma forma de condenar aquela mulher. Gente, quando as pessoas não sonham o mesmo sonho que você, quando elas não estão alinhadas na mesma visão que você ou na mesma aliança, elas vão fazer de tudo para te matar. Então deixa eu te falar um negócio. Compartilhe seus sonhos só com quem tem aliança com você. Glória a Deus. Compartilhe os projetos de Deus para sua vida com quem tem aliança com Deus. Mas não é aliança política com interesse naquilo que você pode oferecer, não. Só que é o seguinte, era tão de Deus a revelação que quando ela chegou lá, Zacarias não falava. Isso aqui o menino já tinha nascido. Zacarias não falava e nem ouvia. Por que eu cheguei a essa conclusão? Que eles vieram falando em Libras. Qual o nome do menino? Aí ele foi lá e pegou uma tábua. Se você olhar a Bíblia, diz uma tabuinha. Mas por que uma tabuinha? Porque naquela época não tinha papel. E toda lei, todo decreto, para ser firmado e selado, era escrito em tábuas. Ele pegou uma tabuinha para ninguém ter dúvida. E ele foi lá e escreveu assim: ó, meu filho se chamará João. Sabe por quê, querido? Quem tem aliança anda linkado. A Bíblia diz que quando ele, no versículo 64, quando ele pediu a tabuinha de 63 e escreveu o nome, o seu nome é João, todos se maravilharam. Por quê? Porque eles tiveram discernimento que realmente Deus estava naquele negócio. E logo a boca se lhe abriu e a língua soltou. Deus restaurou a voz profética depois que ele cumpriu a promessa na vida de Zacarias. E aí Zacarias começou a liberar palavras de bênçãos. Eu preciso encerrar, mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra revelação. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que quando falaram com ela, ela disse assim: não, o nome dele não vai ser Zacarias, não, o nome dele vai ser João. Sabe o que isso representava? Representava que Isabel estava dizendo assim: olha, eu passo por cima do que for preciso, porque eu acredito na promessa do Deus que eu sirvo. Eu me coloco na posição e atiro em pedra quem quiser, mas eu não mudo a minha postura. Se o meu Deus falou, ele vai cumprir. Porém, queridos, deixa eu te falar uma coisa para encerrar. É outra revelação. Pode sentar lá, Paulinho. Deus abençoe muitos filhos espirituais. João, segundo a Bíblia, presbítero Saulo, o ministério dele foi exercido aonde? Fala alto. Pastor Felipe, onde foi exercido o ministério de João? Onde foi, Ângelo? Onde foi, Kelly? Onde foi, Bárbara? No deserto. Deserto é um lugar que ninguém quer. Deserto, a terra é árida. Meu irmão, nós andamos mais não sei quantas horas no deserto. Quando nós estivemos na Israel. Gente, vocês perguntam a Danilo. Para eu tirar o tênis e a meia, foi difícil. Porque o meu pé estava em carne viva. A boca ressecava, o negócio estava terrível. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai entender a revelação e eu termino. Toda mulher, quando está no período de gestação, se eu não me engano, no segundo
segundo mês para frente, o feto gerado em seu útero, em seu ventre, ele já começa a manifestar alguns sinais. Dentre eles, quando o pai começa a falar assim, aqui tem bonitinho de papai, tem minha mãe, mamãe. Os pais aqui sabem disso. Já fez isso, Otávio? Aqui tem papai, tem que vai, mamãe. Às vezes a mãe tá doida para dormir. Tira a mãe da barriga, mas eu tô dormindo, mano. Quando é isso, tá se acabando, pode sorvete. Vai, então, caralho. O que tem papai bonito? O que tem papai bonito? A criança, ela é gerada ouvindo a voz do pai, sim ou não? Sim. Prova disso que a criança mexe. Eu lembro de Daniel chegava e tirava você, né? Para! Só em assobiar ou gritar. Júlio fazia isso. Parecia mesmo um alien vivo. Daniel, para, velho. O negócio mexia assim, ó. Agora, querido, eu faço uma pergunta a você. Como deve ter sido a gestação de João na barriga de Isabel se o seu pai era mudo? Ele deve ter sido gerado 9 meses sem sequer ter escutado a voz do pai. Que tipo de filho nós temos gerado? Será que os filhos que nós temos gerado têm conhecimento da nossa voz? Filho que não conhece a voz do pai cresce no deserto. Sabe por quê? Porque não tem relacionamento. Não tem intimidade. Eu fico imaginando como que João, coitado, deve ter sofrido. Sabe o que acontece com os discípulos que eu e você dizemos ter quando eles não conhecem a nossa voz? Tendenciam a crescer no deserto. Há quem diga que João era rude, sim ou não? Todo mundo fala assim, pô, João era grosso, raça de víboras, campana de cabruco, vai parar todo mundo, seus pés. É? Todo mundo fala isso de João, mas ninguém pensa assim, caramba, o cara sequer teve a oportunidade de ouvir a voz do pai enquanto estava sendo gerado. Ei, gente, líderes, sacerdotes, que tipo de filho vocês têm gerado? Que palavras vocês têm liberado sobre a vida dos filhos que vocês têm gerado? Me responda não, hoje em dia ele não sabe. Qual é o nível do relacionamento que você tem com a barriga espiritual que Deus te deu? Que tipo de palavra você tem liberado para quem está sendo gerado aqui em você? Há quem diga que João foi rude. Certamente, ele não conseguiu ouvir a voz do pai. Sabe qual foi a conclusão da história? O pai duvidou das promessas de Deus, ficou surdo e mudo. O filho, alguns capítulos seguintes, duvidou do próprio Jesus, perdeu a cabeça. De quem é a culpa? A culpa, com certeza, é dos pais que não instruíram, que não amaram, que sequer permitiram que a sua voz fosse ouvida. Por isso, queridos, necessário é ouvir para depois falar. Mas eu não te culpo, não. De repente você não ouve a sua liderança falar, você não vai ter o que falar. Agora, interessante também é quando o pai chama. Só estudando você vai entender isso. Por várias vezes, Zacarias tentou falar com João, João ignorou. Sabe o que aconteceu? O direito da escolha. Por si só ele foi para o deserto. Tinha propósito de Deus, tinha. Mas se ele tivesse dado ouvidos aos ensinamentos, porque aqui, ó, 76, Zacarias começa a abençoar. Mas o grande perigo dos nossos discípulos não ouvirem a nossa voz enquanto estão sendo gerados é
depois não quererem ouvi-la quando eles necessitarem. Hoje é dia do aliançado. Eu preciso te falar isso, filho. Algo muito tremendo da parte de Deus, Deus vai fazer fluir de dentro de você. Mas necessário é que você tenha relacionamento com aquilo que Deus vai colocar em suas mãos. As células estão se multiplicando. Glória a Deus. Mas de que forma você tem tratado os meninos que estão em sua célula? Os pastores estão chegando. De que forma nós vamos tratar dos filhos que Deus tem nos dado? Depois que estiver no deserto, no momento de maior necessidade, corre o risco dele não querer ouvir. Sabe qual vai ser o resultado? O mesmo de João. Vai perder a cabeça. Sabe, queridos, tudo isso só aconteceu porque Zacarias foi incrédulo. E eu quero falar uma coisa para você. Se eu e você nos tornarmos incrédulos em relação às promessas de Deus para nós, os nossos filhos correm o risco de serem criados no deserto. Se eu e você nos colocarmos na posição de pessoas imaturas e não quisermos ouvir e atender a voz do Senhor, nós corremos o risco de ter os nossos filhos arrancados à força e serem lançados no deserto. Até pregarem muito bem com eloquência, até falarem muito bem com eloquência, mas quando estiverem de frente para a verdade, eles vão duvidar, porque nunca houve quem os instruísse. E aos filhos da aliança eu pergunto nessa noite: que relacionamento nós estamos tendo com os filhos que Deus tem nos dado e os filhos que têm sido gerados através de nós? Mas eu quero profetizar essa noite que aqui ninguém perderá a cabeça. Eu quero profetizar que aqui a voz do pai, ela é muito importante para o filho. Assim como a voz do líder é importante para os seus liderados, a voz do discipulador é importante para os discípulos. Eu quero profetizar que aqui, querido, o nosso exemplo de fé gerará filhos de fé. Aleluia. E eu louvo a Deus porque Deus tem nos dado filhos fiéis. O diabo também sabe disso. Ele vai tentar de tudo para calar a sua voz profética. Nós estamos expandindo. Ontem o Diego me mandou uma mensagem, falou: pô, paizão, eu estou com pouca gente aqui, mas a gente deve estar em torno de uns 70. Eu falei: pô, Diego. Diego, cuida desses meninos aí. É lá em Vila Constância, Ju, você sabe onde é? Eu tenho que ir lá. Semana que vem, vou até ver se consigo falar com sua mãe. Mas, queridos, a incredulidade ela pode atrair o demônio da mudez. Mas eu profetizo que a nossa aliança com Deus vai fazer com que a gente fale, com que a gente grite, com que a gente alce a nossa voz. Quando eu e você ficamos em silêncio, Deus trata conosco. Mas quando nós falamos, nós externamos o tratamento. Vai chegar um momento em que você vai ter que se calar para ouvir a voz do seu pai, do seu líder, do seu discipulador. E você vai entender que Deus está tratando com você. Mas quando você abrir a sua boca para falar, como um bom filho, como um bom liderado, como um bom discípulo, todos saberão o nível de tratamento que você tem recebido, porque você gerará muitos filhos. Mas, se nos tornarmos incrédulos, não tem como gerar filhos. Quero convidar vocês a se colocarem de pé.
interessante que mesmo sendo profeta e sacerdote, que Zacarias era, Deus precisou tratar com ele na voz. Ah, mas eu já sou crente há tanto tempo. Tem muito crente precisando ser tratado. Ah, eu sou sacerdote. Tem muito sacerdote precisando ser tratado. Aqui, ó. Fala demais. Fala demais. Precisamos falar menos e ouvir mais. Né? Sabe por quê, queridos? Não são as nossas palavras, não, são as nossas atitudes. Eu costumo dizer que não existe segredo na alma que a conduta não revele. Não são as inúmeras palavras que adianta o pastor Enes falar aqui pra caramba e amanhã você me vê fazendo tudo errado. E ainda assim, querido, o pau está quebrando. E ainda assim tem gente falando. Mas só tem uma forma, querido. Você mantendo o seu posicionamento assim como Isabel. Eu não posso parar. Eu tenho uma promessa, eu não posso desistir. Sabe, queridos? Nós só poderemos gerar filhos proféticos se a nossa voz profética for tratada. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Hoje Deus vai restaurar a voz profética dos pais, dos líderes, para que nós possamos gerar filhos com vozes proféticas. Mas eu te pergunto, qual foi a promessa que lhe foi feita? Que assim como Isabel e Zacarias, o tempo passou, os anos passaram, e você acredita que não vai ver a realização. Por quê? Porque hoje eu tenho 40, 30, eu tenho 25. Porque as circunstâncias dizem não. Ei! Vai se cumprir sim. Você pode até chorar, mas a alegria vai amanhecer. Porque através da sua vida, outras vidas serão geradas. Mas é necessário que eu e você façamos uso da voz profética que Deus colocou em nós. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Ele não mudou, querido. Tu és fiel. Deus, ele é imutável. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Entenda, Isabel e Zacarias, eles eram de uma linhagem sacerdotal. Por um período na vida deles, parecia que nada iria fluir. E quando eles estavam no templo adorando ao Senhor, aonde parecia que nada iria acontecer, Deus se manifesta à direita dele e fala: ei, cara, o Senhor ouviu a tua oração. E saiba, Isabel, a tua
sei qual é o filho que você precisa gerar. Eu não sei o que você precisa que seja gerado em você. Mas eu quero dizer que nesse momento você precisa começar a dominar o seu milagre. Hoje é dia para Deus, sabe que Deus restaurará a aliança que Ele tem com você. Eu tenho certeza que ninguém sairá daqui de mãos vazias nessa noite.